Boa noite, pessoal. Então hoje, mais um episódio do nosso Café com K. E hoje, começo acompanhada dessa canequinha personalizada que eu amei. Então hoje, o que nós vamos abordar, Choveu, quando eu botei ali a caixinha de perguntas, choveu ideias sobre assédio. Então, boa noite, Karine. Então, um pouquinho antes de falar de assédio, o que eu entendo que a gente tem que também abordar, sobre ser líder, Então, porque normalmente o assédio vem de uma liderança mal feita, Então, hoje, até eu intitulei Ética e Poder, a linha tênue entre liderança e assédio, Até onde onde está acontecendo uma liderança e aonde já passa para assédio, Então, tem uma máxima que a gente sempre fala, para conhecer a pessoa, dele poder. E é mais ou menos isso, Porque a pessoa, ela tem que ter uma estrutura emocional para ser líder. Porque o que acontece muitas vezes? Quando a pessoa é colocada como um líder, E já começamos também com os próprios donos do negócio, nós empreendedores, A gente tem que saber se posicionar sem agredir as pessoas, Então, o que acontece muitas vezes quando a pessoa está no poder, está num papel de liderança? Para se sentir respeitado, seja por alguma insegurança ou por qualquer outro motivo, o que muitas vezes a pessoa faz? Ela é mais agressiva com a pessoa, com seus subordinados, com seus colaboradores, Ela é agressiva, ela acaba humilhando a pessoa, porque, como dizem também aí no popular, eu vou colocar a pessoa no lugar dela, porque aqui eu sou chefe, eu que mando, e ela tem que fazer as coisas como eu quero, Então, isso acontece muito. Então, o líder não é isso. E eu, esses dias, escutando uma palestra, sobre ética e poder, nada a ver com o assunto de assédio, falando até sobre a questão dos Estados Unidos, falaram no livrinho Minutos de Sabedoria, que o Pastorino, que era uma pessoa religiosa, traz uma mensagem justamente sobre isso, e que eu vou ler aqui porque eu achei tão importante, porque é um livrinho tão antigo e já falava sobre isso, É a mensagem 75 do livro Minutos de Sabedoria. Diz assim: não se esqueça de que qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão abaixo e os que estão acima de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição do seu chefe e outras vezes na posição dos seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem nos dois lados e, desta forma, poderá ajudar melhor a uns e aos outros. Então, eu achei tão bacana essa mensagem, que é uma mensagem tão antiga e já fala, no que é ser líder, o que é a liderança, Então, e para a gente ter, uma liderança saudável, evitando, o assédio no ambiente do trabalho, a gente tem que observar determinados requisitos, Não adianta, Então, ter sempre uma comunicação clara, uma comunicação respeitosa com seu funcionário, com seu colaborador, ser exemplo. Quem quer ser líder tem que dar o exemplo. Eu ia dizer, por exemplo, ia ficar repetido, mas, por exemplo, a pessoa quer que o colaborador, que o funcionário cumpra seu horário. Então, seja a primeira pessoa a chegar. Dê esse exemplo, Tem que delegar determinadas tarefas. Primeiro, saiba fazer essas tarefas, para saber delegar, Não é só aquela situação de mandar. A gente tem que estar ali junto do funcionário, tem que, saber fazer também, para a gente saber como delegar, Converse com seus funcionários, converse com seus colaboradores, mas saiba escutar também.
E aqui é importante a questão do feedback, né? O líder tem que saber dar feedback. Ah, mas eu dou feedback. Não, depende como, né? O feedback positivo é muito legal de se dar na frente dos colegas, porém sempre na questão de crescimento, né? Nunca falando, a Karen, por exemplo, a Karen atingiu as metas, enaltecer tanto que acaba humilhando os outros. Não, sempre num sentido positivo. E o feedback negativo nunca, jamais deem na frente dos outros colegas, né? E aqui eu já complemento também com a questão, né, das cobranças de metas, cobranças do trabalho. Da mesma forma, a gente saber cobrar sem humilhar, né, sem diminuir a pessoa, que tudo isso, infelizmente, né, caracteriza o assédio, né. Saber também, isso eu achei tão interessante, que também foi nessa palestra que eu assisti, né, sobre ética e poder, porque realmente, assim, muitas vezes a gente detecta o funcionário tá numa determinada atividade, só que a gente começa a observar que aquele funcionário ele se dá melhor em outra atividade dentro da empresa. Por que não deslocar ele, claro, com a aquiescência dele, para aquela outra atividade que ele faz melhor? E eu trago isso muito, assim, vejo isso muito em escritórios de advocacia, né? Por exemplo, a pessoa é um escritório grande, que tem lá os seus setores e é contratado para fazer iniciais. Só que a pessoa não gosta muito de fazer iniciais, mas está ali porque precisa. Adora fazer prazo, adora fazer audiência. Coloca ela num outro setor, no setor que ela gosta, ela vai trabalhar muito melhor e vai crescer muito mais positivamente, inclusive com resultados para a empresa, né? Então isso é importante, a gente vê o que cada funcionário faz melhor dentro da empresa. Ele pode ter sido contratado por uma atividade, mas no decorrer do processo, ele vai se destacar em outra. Então puxa ele para aquela outra, porque ali ele vai dar mais resultado para a sua empresa, né? Promover um ambiente seguro e inclusivo, ou seja, né, promover um ambiente sem assédio, um ambiente em que a pessoa, quando se sentir incomodada, se sente à vontade de procurar o líder e conversar e dizer, estou passando por isso, preciso de ajuda da empresa. E esse líder realmente trazer essa ajuda. Então, oi Viegas, querido, obrigada por estares aqui. O José Francisco Conceição, meu pai, a Malu, queridona, deve ser a Rê pelo Advocast delas, nosso podcast, toda segunda-feira às 2h15 da tarde. A Ana Kelly, obrigada a todos que estão aqui acompanhando a live, seja ao vivo ou, né, que vão assistir depois. Mas voltando então, para a gente ter um ambiente sem assédio, a gente tem que começar pela liderança. Então a gente tem que observar, né, todas essas situações e, né, saber realmente lidar com a pessoa. Muitas vezes tentar se colocar no lugar do outro. Tanto o líder se colocar no lugar dos subordinados, quanto os subordinados no lugar do líder, para se ter um ambiente mais harmônico, mais saudável. E isso é importante. E eu quero trazer um exemplo também. Esses dias eu conversando com uma colega que é advogada, e ela trazendo a situação do escritório dela, e ela me disse assim, Karen, lá a gente não ganha muito, o salário não é atrativo, mas o clima é tão bom que as pessoas saem do escritório e acabam pedindo para voltar, porque lá a gente pega junto, todo mundo pega junto, inclusive a líder delas, né, a gestora delas, e que é um clima bom, assim, que não tem, né, claro que para um brinco e tudo, mas não tem aquela coisa de de ter alguma situação de assédio, de picuinhas, brigas e coisa que não tem. Então o pessoal gosta de trabalhar lá, por mais que o salário não seja um salário tão atrativo. E isso acontece. Ai, Karen, mas é muito difícil de acontecer. É difícil
porque as empresas, muitas vezes, na maioria das vezes, não se preocupam com isso. E a partir desse ano, a partir de maio desse ano, as empresas vão ser obrigadas a cuidar também da saúde mental, porque a NR1 foi acrescentado os riscos psicossociais. Então vão ter que ter um planejamento também nesta área, né, da saúde mental dos seus funcionários, e vão ter que fazer treinamentos, né, com o pessoal da liderança, vão ter que fazer treinamentos com o próprio pessoal que é colaborador, funcionário da empresa. Então eles vão ter que ter esse cuidado, né? Então falamos aqui um pouquinho sobre liderança. Então, agora entrando na questão do assédio. O que é o assédio, então, né? O assédio é toda aquela agressão, seja física, seja moral, que pode acontecer de chefe para funcionário. Boa noite, Aline. De chefe para funcionário. Pode acontecer de funcionário para chefe, que é mais difícil, né? E pode acontecer entre colegas. Os mais comuns são entre colegas, e de chefe para o funcionário. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, se tratando de colegas, eu já vi muitos casos de assédio dentro de empresa, entre colegas, né? Começa com uma brincadeira. E um caso que me marcou muito foi de um rapaz que trabalhava num banco e era chamado de Shrek. Então eles faziam caricaturas, botavam na mesa dele, no próprio computador do rapaz, botavam como tela de fundo a fotinho do Shrek, e aquilo começou a incomodar muito o rapaz, né? Só que ele não falava, ele guardava aquilo para ele, e o que acabou acontecendo? Uma depressão muito profunda. E esse rapaz só não chegou ao extremo porque acabou, né, recorrendo a médicos, né, especialistas, com medicações e tudo. E claro, né, acabou saindo do banco. Na verdade, até na época, acho que a gente fez um pedido de rescisão indireta, né, que é quando a rescisão indireta tu pode pedir, pedir para sair do banco via judicialmente, né, por alguma situação que, nesse caso, né, que está abalando a moral da pessoa. Então daí tu pede para sair do banco e o juiz determina que seja pago todos os direitos, daí tu não perde, né, os direitos da rescisão, né, levantar fundo de garantia, seguro-desemprego, enfim, tu acaba não perdendo porque é um ato que a empresa deu causa. Então, na época foi feito isso, foi pedido dano moral e ele ganhou, não lembro, faz muito tempo, não lembro o quanto do dano moral que ele ganhou, mas ele ganhou. Então foi uma situação que me marcou muito, porque eu me lembro do desespero do menino quando eu fui fazer a audiência dele, assim, foi bem pesado mesmo. E essas coisas acontecem, porque começa com uma brincadeira, a gente, né, acha, ele ri junto, porque muitas vezes a pessoa não fala, né, a pessoa não fala o que está sentindo. Então, ele ri junto, não tem problema. Tem sim, porque a gente tem que saber o limite da brincadeira, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a situação é muito mais cruel, porque acaba que foge, né, também só daquele ambiente de trabalho. Começam a postar nas redes sociais, então é bem complicado. E em relação ao chefe e seus funcionários? Bom, daí aí tem várias situações, né, que podem acontecer. Como eu falei esses dias ali no Instagram, que eu postei um videozinho sobre cobrança de metas. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Claro que é o que eu falei assim, e falo, metas sempre vão ter, sempre vai ter cobranças, mas não pode ter aquela cobrança excessiva no sentido de vir com ameaça, com tons de ameaça. Quem não cumprir a meta vai ser demitido, cuidado, né, sei lá,
cuidado, ó, ou a porta é a serventia da casa, se não quer cumprir meta, enfim, né? Então, a cobrança de metas é uma coisa muito comum de ações contra empresas se pedindo dano moral. E em relação ao dano moral pelo assédio, a gente tem que ter um cuidado para ajuizar a ação, porque infelizmente se banalizou tanto o dano moral na justiça do trabalho que muitas vezes a pessoa tem direito e acaba ganhando um valor muito pequeno, muito abaixo do merecido. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho já acha que qualquer caso não é realmente aquilo que a pessoa está falando, entendeu? Então, por isso que eu digo assim, eu sempre analiso caso a caso e sou bem sincera com a pessoa. Digo, ó, muitas vezes eu falo, ó, nesse teu caso, eu acho que não teve, né? Que não foi extrapolado a forma de cobrança, porque eles têm que cobrar. Né? O empregador tem que cobrar, ele depende do resultado para a sobrevivência da empresa, né? Então a gente tem que ter parcimônia também na hora de analisar cada caso. Mas a cobrança de metas é uma coisa que realmente acontece muito, a cobrança excessiva de metas. Outra coisa que fazem muito é a questão do ranking, né? Que até quando eu postei, a Alana disse, não sabia, achei que o ranking fosse positivo. Ele até pode ser, mas o que normalmente a gente vê nas empresas? Eles botarem o ranking em reuniões, né? E no sentido assim, ó, o fulano tá aqui, ó, de último, e daí já começam as ofensas, entendeu? Ele não correu atrás, ele é fraco, né? Ele não tá vestindo a camiseta da empresa, ó, daqui a pouco, né, quem não chegar aqui, né, acaba saindo, alguma coisa assim. Então tem essa conotação quando eu digo que o ranking pode causar, né, o assédio moral. Simplesmente colocar um ranking também não é assédio. Né? O assédio depende da entonação do que é colocado e de como é colocado. Então a gente tem que ter, né, e também esses cuidados, assim. A gente sempre vai ter que olhar caso a caso, né? O assédio moral a gente vai ter que sempre olhar caso a caso. E assédio moral contra a mulher, infelizmente hoje em dia, né, é muito mais comum o assédio em relação à mulher, tanto o moral quanto o sexual nem se fala, e contra homossexuais também. Então, são duas situações que, por ainda se ter, né, uma sociedade machista, acaba tendo um número muito maior de assédio em relação a mulheres do que a homens. Mas muitos homens hoje em dia já passam pelo assédio, só que o que acontece? Muitos, por vergonha, por serem machistas, acabam não denunciando, porque, imagina eu me colocar numa posição de coitado, de que estou sofrendo, não posso, né? Daí o que acontece? Acaba adoecendo. Então, mas que o número maior de assédio é em relação à mulher, isso é fato. E eu sempre falo assim, a gente não pode ficar calado, né? O assédio, ele às vezes na maioria das vezes, na verdade, ele traz o adoecimento da pessoa, né? Todo mundo que alguma vez passou por assédio, alguma cicatriz tem, às vezes muito mais grave, né? Outras vezes mais leve, mas a cicatriz fica. Então a gente tem que saber detectar a situação. E claro que muitas vezes a pessoa, por precisar do emprego, acaba ficando, acaba não falando, não comentando, mas tem que levar. Por isso a importância da liderança ser uma liderança saudável, porque tu vai ter daí tu vai ir conversar com esse teu líder sem o receio
de eu vou lá conversar e posso perder o emprego por causa disso. Não, porque aquele líder vai ser um líder acolhedor, que vai te ouvir, vai te escutar e vai tentar trazer uma solução para aquela situação, né? Seja indicando algum tratamento via até, né, empresa, que a empresa tenha, né, um psicólogo, um psiquiatra, ou analisando a situação, afastando a pessoa, né, que está causando assédio, ou até mesmo a demissão da pessoa, porque muitas vezes o assediador não faz só com uma pessoa, faz com várias, e isso a gente vê muito também quando se tem processo na justiça contra determinadas empresas, por exemplo. Tu já vê, né, várias ações que o nome do assediador é o mesmo. Então daí eu digo assim, e por que a empresa não tem ainda essa pessoa? Então são empresas que não estão preocupadas com a prevenção ao assédio. É isso que acontece, e acontece muito. Então é o que eu falo assim, a pessoa que sofre não pode ficar calada, porque no momento que tu denuncia, mas Karen, a indenização é baixa. Infelizmente a indenização ainda é baixa na Justiça do Trabalho, mas pelo fato que eu falei, porque infelizmente o dano moral se banalizou. Qualquer coisa é dano moral, qualquer coisa é dano moral. Por isso que cabe a própria pessoa que quer entrar com a ação e o advogado fazer uma boa análise do que é efetivamente o que causou, se causou o dano moral ou não. E tem outra situação, que eu sempre digo, né? A gente tem que analisar junto com a pessoa, conversando com a pessoa que está nos trazendo a situação. Porque para mim pode ser uma coisa banal, mas para a pessoa foi um sofrimento enorme. Então não é só o que eu percebo, mas eu perceber a dor do outro também. Então a pessoa vem, conversa, pode até passar pela minha cabeça, isso foi uma besteira, só que para o outro não foi. A pessoa adoeceu com aquilo. Então a gente realmente tem que analisar, né, o caso ali para ver se vai caber um dano moral ou não, né, pelo assédio. E eu falo assim também, né, que essa questão do assédio, infelizmente a gente vai ter que fazer prova disso na Justiça do Trabalho, né? E então eu sempre digo, tá sofrendo alguma coisa, já começa, né, a juntar provas, já começa a guardar mensagens no WhatsApp, e-mails que a pessoa possa ter mandado, gravar alguma situação de reunião, porque acontece muito em reuniões, né, de humilhações, de cobranças com humilhações. Então tem que se fazer uma prova boa para quando se for para a justiça a gente conseguir, né, comprovar tudo aquilo que aconteceu. E claro que numa situação de assédio, normalmente, né, a pessoa adoeceu. Oi, Ali. Oi, Jana. Legal ter vocês aqui. Minha mãe ali também. Teófilo Lemos, a Rê. A Roberta, querida. Quanto tempo, Roberta. Viu? Agora perdi o fio da meada, mas eu tava falando sobre a questão das provas, né? Eu acho que era. Isso, que o assédio ele vai vir sempre, né, com o adoecimento da pessoa. Então a gente vai precisar de um laudo médico, porque normalmente a pessoa, né, deve, né, se não se socorre, deve se socorrer de algum profissional para conseguir lidar com a situação, né? Então a gente vai precisar de um laudo médico para que, né, a gente prove o adoecimento dentro do trabalho e em função das coisas que aconteceram ali no trabalho, porque daí a gente vai caracterizar um acidente do trabalho, né, uma doença do trabalho. Então, até para que a pessoa tenha aquele período de estabilidade de 12 meses. Então, são inúmeras coisas que a gente, né, tem que falar sobre o assédio, mas eu hoje quis falar um pouco sobre ser líder, né, que eu acho que é muito importante, e o assédio começa ali na liderança. Se a gente não tem uma liderança saudável, uma liderança que se preocupa com seu colaborador, uma liderança
que vem para agregar, né? E não com aquele intuito de impor a sua posição. Aquele líder que saiba escutar também, que saiba dar um feedback bem dado, né? Com um líder assim, a gente consegue fazer uma prevenção de assédio. E a maioria das vezes a gente vê que não existe esse líder dentro das empresas, né? Porque os líderes, o que eles passa na cabeça deles, assim, que o líder, para mandar, para que a pessoa respeite ele, tem que ser firme. Pode ser firme, mas com educação. Mas tem que ser firme, tem que falar grosso, tem que humilhar. E não, pelo contrário, né? Um líder assim, que humilha, que agride verbalmente, só vai afastar o funcionário. E daí tu pode ganhar muito dentro da empresa. Vai chegar um momento da tua vida que tu vai pensar, vale a pena, né, o que eu ganho aqui e o adoecimento que eu estou, porque isso acontece com muita gente, né? A gente faz essa reflexão. E eu me coloco nessa posição porque, né, já aconteceu no último escritório que eu trabalhei, foi bem essa reflexão que eu fiz. Vale a pena o meu adoecimento aqui, né? Não vale a pena, não tem valor nenhum que vale a pena a tua saúde. Então, e o contrário é a mesma coisa. Se o líder é acolhedor, se o líder é um líder verdadeiro, e eu digo assim, a pessoa não precisa ter nascido com essas características. Um bom treinamento cria um líder assim, né? Cria um líder que seja acolhedor. É só treinar a pessoa e a pessoa querer. Tu te torna um líder, né? Então, tu tendo um líder verdadeiro, a pessoa vai querer ficar na tua empresa, porque o clima vai ser bom. E assim como eu falei, né, no meio dessa live, que uma colega me contou sobre o escritório dela, que ela disse, a gente não ganha tão bem, mas todo mundo fica. E quem sai quer voltar, porque o clima é bom, a nossa líder é muito boa, ela pega junto, ela tá sempre com a gente, ela fala, e saber dar o feedback, que eu acho tão importante. Eu sempre fui muito adepta ao feedback, e eu sempre gostei que me dissessem o que eu não estava bem, porque eu queria crescer, eu queria aprender mais. E é nesse aspecto que eu digo, feedback, tu não precisa dar um feedback só positivo. Tu tem que dizer, Karen, tu não tá bem aqui, mas de uma forma que me ajude no meu crescimento. Não que me humilhe, não que me baixe a minha autoestima. Então, eu hoje acabei falando muito mais da questão de liderança do que assédio, porque se começa sempre pela liderança. Tu tendo uma liderança boa, uma liderança acolhedora, tu não vai ter situações de assédio que se propaguem, né? Porque assédio a gente sempre vai acabar encontrando, mas tu trabalhando com pessoas, com líderes bons, eles vão saber cortar a questão do assédio. Então, como eu tinha falado, essa vai ser a primeira live sobre a questão do assédio, porque foram muitas caixinhas pedindo a questão do assédio, e nas próximas eu vou falar mais um pouquinho detalhadamente, né, sobre o que quais os casos que podem acontecer de assédio, assédio com mulher, assédio moral, assédio sexual. Então deixem todas as suas perguntas, eu vou fazer a caixinha de novo, deixem todas as suas perguntas, tá? Dúvidas, esclarecimentos que queiram, que daí eu vou montar a próxima live em cima das caixinhas de vocês. Mas vai ser sobre assédio, de novo, porque foram muitas perguntas que numa live, como eu tenho feito as lives de 30 minutos, a gente não tem como falar sobre tudo, né? Hoje eu quis dar ênfase mais sobre a questão da liderança, porque sim, com uma liderança saudável, a gente consegue evitar o assédio. Então, gente, fica aí mais uma... Obrigada, Aline. Então fica aí, né, mais uma live do Café com K, com a minha canequinha, que eu tô apaixonada, né? E olha a Pri! Ai, coisa boa ver vocês aqui. E fico aí à disposição, façam perguntas,
na caixinha eu vou deixar, façam perguntas, sugestões, né, esclarecimentos que queiram sobre o assunto, que terça que vem ainda será sobre assédio. Tá bom? Uma boa noite a todos e obrigada pela audiência aqui, ao vivo, e quem vai me assistir depois também. Brigadão. Ai, obrigado, Rê. Eu amo vocês. Beijo, boa noite.